Boa noite. A pandemia do coronavírus provocou uma corrida pelo botijão de gás. Com isso, muita gente aproveitou para subir o preço. Em 40 dias, o Procon de São Paulo recebeu mais de 500 denúncias de valor abusivo. As reclamações aumentaram em todo o país. Quem depende do botijão de gás sabe que os preços foram lá em cima. O líder comunitário de Nova Brasilândia, bairro da capital paulista, fala que já chegou a pagar R$ 65, mas que agora está bem diferente e mais caro. Familiares mesmo chegou a pagar aí a 90, 120 reais. A gente chegou a ver, como eu disse, o botijão sendo vendido até 150 aqui. Nos últimos 40 dias, o Procon recebeu mais de 500 denúncias de cobrança abusiva do preço do gás no estado de São Paulo. Um botijão como esse, de 13 quilos, chegou a ser vendido por mais do dobro do valor, por até R$ 150. De acordo com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, essas mesmas queixas têm acontecido em todo o país. Todo mundo que está em casa agora precisa ainda mais ter o gás em casa. Então, quem não tem o gás canalizado vai precisar necessariamente do botijão e, por isso, infelizmente, alguns revendedores aumentaram de forma abusiva o preço desse produto. Em São Paulo, o preço máximo para o botijão pequeno passou para R$ 70 e a entrega não pode custar mais do que R$ 9,90. O Procon, em parceria com a Delegacia de Operações Policiais Estratégicas, faz a fiscalização. Além do comércio abusivo, o transporte ilegal está na mira das autoridades. Veja agora outros destaques do dia. Banco Central reduz taxa de juros ao menor patamar da história. Apreensão de drogas nas estradas explodem na pandemia. Compras de equipamentos de saúde pelos governos do Rio e de São Paulo serão alvos de investigação. Itália tem mais pacientes recuperados do que doentes. E os números da Covid no Brasil. O isolamento social não impediu o tráfico de drogas nas estradas do país. As apreensões só aumentaram desde que a pandemia começou. BR-277, Paraná. A polícia atira. No carro em fuga, havia 320 quilos de maconha. Ontem à noite, 1 tonelada apreendida no sul do país e outra 1,5 toneladas em Congonhas, Minas Gerais, no fundo falso do caminhão. Em mais um flagrante, o cão farejador sinaliza. A mala estava cheia de maconha. De 1º de janeiro até agora, as apreensões aumentaram mais de 50% em todo o país em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento das apreensões é atribuído à pandemia. O isolamento social diminuiu o movimento nas rodovias federais. Com menos carros circulando e menos acidentes para atender, sobra mais tempo para fiscalizar. Com menos veículos transitando, fica mais fácil de se fazer uma triagem desses veículos que serão abordados, fica mais fácil para os nossos núcleos de inteligência fazer um mapeamento de como esses veículos circulam no país, porque eu tenho menos ocorrências de trânsito. Se continuar neste ritmo, a Polícia Rodoviária Federal pode ter um ano de estatísticas históricas. Um homem com a Covid-19 provocou um princípio de incêndio em um hospital de Salvador. A segurança foi reforçada na entrada do Hospital Espanhol depois do princípio de incêndio no 4º andar. As imagens mostram um homem agarrado à janela do lado de fora. Um paciente de Covid-19 que, segundo a Secretaria de Saúde, teve um surto psicótico. O paciente de 55 anos veio do interior da Bahia, é fumante e usou o próprio isqueiro para atear fogo no colchão. Depois se jogou da janela e caiu em uma laje. Na queda, fraturou uma perna, foi transferido para um outro hospital aqui de Salvador, onde passou por cirurgia e está em observação. Nós não sabemos como esse isqueiro chegou até a ele
Esse é um procedimento que a gente não adota aqui, de sair fiscalizando os pertences das pessoas quando dão entrada aqui. Vamos passar a fazer isso. Na hora do incêndio, pacientes foram retirados às pressas. 6 estão em outras alas e 25 foram transferidos para outros 4 hospitais da cidade. Em 2 dias, eles devem voltar a ocupar os leitos do 4º andar assim que a limpeza ficar pronta. O governo de São Paulo contratou por 14 milhões de reais uma empresa para fabricar aventais para profissionais de saúde. A empresa responsável pela fabricação de mais de 1 milhão de peças fica em uma pequena casa alugada em São Paulo e nunca trabalhou com equipamentos de saúde. Uma casa simples em Itapevi, na Grande São Paulo. É aqui que fica a sede de uma empresa que ganhou um contrato milionário com o governo de São Paulo. O contrato prevê que o dono da empresa, Marcelo Neres de Oliveira, receba 14 milhões 190 mil reais para produzir 1 milhão e 100 mil aventais descartáveis. Material para uso da Secretaria de Saúde durante a epidemia do coronavírus. Por conta da calamidade pública, houve dispensa de licitação para a compra. Um detalhe importante chama a atenção. A empresa não é do ramo da saúde. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ela foi inscrita como editora de livros. O imóvel pertence à família de Rafael e foi alugado para Marcelo. Segundo Rafael, aqui nunca funcionou nenhuma empresa. Os aluguel estão uns 5, 6 meses atrasado o aluguel dessa casa. A gente está entrando com ordem de despejo para ele sair. Deputados que apuram os gastos públicos do Estado desconfiaram da contratação e pediram para que o Tribunal de Contas do Estado investigue o caso. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV esteve hoje na sede da empresa com uma câmera escondida. O dono não estava, mas a mulher dele atendeu. Que horas que eu posso encontrá-lo? Minutos depois, uma equipe da Secretaria da Saúde veio até a residência. Nós viemos só verificar a questão de fabricação de produtos de interesse à saúde, para ver a regularidade e a qualidade dos produtos. Como ninguém atendeu, a PM foi acionada para que eles pudessem vistoriar a casa. Pouco tempo depois, Marcelo Neres chegou exaltado. Eu não autorizo a exposição da minha imagem. Ele permitiu a entrada dos fiscais, que não encontraram aventais, equipamentos e funcionários. O dono da empresa disse que a produção não funciona aqui neste endereço, que terceirizou toda a confecção dos aventais. Ele falou ainda que até agora não recebeu nenhum pagamento do governo do estado e que apenas 11 mil dos mais de 1 milhão e 100 mil aventais previstos no contrato foram entregues por falta de matéria-prima. A Justiça negou um pedido para ampliar o distanciamento social no Amazonas. O estado vive uma alta no número de casos e também de mortes. Hoje, voluntários de outros estados chegaram a Manaus para ajudar no combate à pandemia. Os profissionais fazem parte da Força Nacional de Saúde. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas enviados de todas as regiões do país. O Ministério da Saúde também destacou 7 técnicos para dar apoio às gestões municipal e estadual. Eles chegam em meio ao aumento do número de casos confirmados. O distanciamento social segue como a principal estratégia, mas as autoridades locais percebem um relaxamento da população nos últimos dias. Obviamente que nós estamos numa tendência ainda de aumento, isso preocupa, né? Principalmente o aumento no interior do estado. Hoje nós já temos 53 municípios dos 61 municípios do interior com registro de casos de Covid. Nossa equipe entrou hoje na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é referência em doenças infecciosas. O hospital foi fundado há 140 anos e já passou pelos surtos de varíola, febre amarela e meningite. E hoje se dedica aos pacientes da Covid-19 internados pelo SUS. Depois de 5 dias internado e 14 isolado, Edson voltou ao trabalho para ajudar a salvar a vida de quem está com a mesma doença que ele teve, a Covid-19. É difícil voltar? Difícil, mas a profissão, os colegas que estão precisando de você, dá aquele ânimo para você voltar.
A rotina na UTI do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, é de estresse e medo entre os funcionários. Uma antecâmera de isolamento separa os leitos da área externa, mas o contato com os doentes é inevitável. A gente tem que ter um cuidado na hora de paramentar e principalmente desparamentar, né? Para não ter o risco de dar contaminação e o medo da gente se contaminar e acabar se levando para os nossos familiares, né? O hospital é referência nacional em combate a infecções. Os 40 leitos da UTI estão ocupados. A grande maioria volta para casa. De cada 5 pacientes, 4 sobrevivem. Aqui na UTI, os parentes dos pacientes internados com Covid-19 podem entrar apenas uma vez por semana. Sempre precisam manter a distância, estão protegidos por 2 portas. E a visita é muito rápida, dura de 5 a 10 minutos. A doutora Zarifa já sentiu isso. Os vizinhos acham que ela pode espalhar o coronavírus. O pessoal atravessa a rua, quando me vê atravessa a rua, foge do meu marido. Mas o compromisso com a vida prevalece. A gente tem a vontade de curar. Essa vontade é maior que o medo, ela supera o medo. Veja daqui a pouco os números da Covid-19 no Brasil. E Bolsonaro tem 72 horas para entregar o vídeo da reunião com os ministros. Eu volto já já. Hoje, 3h15 da tarde, uma nova esperança para um antigo romance. É Isaura que eu amo. Eu não vejo, nunca vi e nunca vou ver Isaura como uma escrava. Ela é a mulher que eu quero como esposa. E é por isso que eu estou de partida, Branca. A escrava Isaura. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 no Brasil. 125.218 casos, 8.536 mortes, 615 óbitos de ontem para hoje, desde o último boletim informado pelo Ministério da Saúde. 51.370 pacientes já se recuperaram, já se curaram, da doença e 65.312 estão nesse momento em acompanhamento. São Paulo tem 37.853 casos com 3.045 mortes. Como o estado passou de 3.000 mortes, o governo do estado decretou luto oficial por tempo indeterminado. No Rio de Janeiro, com 13.295 casos e 1.205 mortes, esse é o estado do Rio de Janeiro. Ceará, Pernambuco e Amazonas, todos esses estados já estão com mais de 700 mortes neste momento. O Brasil já se prepara para adquirir as vacinas contra a Covid-19 tão logo que elas sejam descobertas. Nós vamos agora ao vivo para Brasília com a repórter Cristina Lemos. Cristina, para você. É esperada uma corrida global por essas vacinas, por isso mesmo, para não ocorrer o que aconteceu no caso dos equipamentos de proteção individual e dos respiradores, o Brasil já está em contato com os laboratórios que estão em processo de elaboração dessas vacinas. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, deixou claro hoje que já tem prontas as regras para o isolamento social. Ele deve anunciar nos próximos dias, depois que falar com prefeitos e gestores públicos, inclusive regras para o chamado lockdown, que é o fechamento total das atividades econômicas que pode ocorrer em determinadas situações. Então, mais uma vez, o que eu peço é que a gente não transforme uma política que tem que ser desenhada para você tentar flexibilizar o dia a dia das pessoas com uma disputa política como um tudo ou nada. Nunca é isso, nunca vai ser isso. Isso é diferente e a gente tem que ter a tranquilidade de saber que qualquer medida que a gente tomar, em qualquer direção, ela é revista o tempo todo. Vai ter lugar em que o lockdown é necessário? Vai. Vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização? Vai. O que eu preciso é que a gente pare de tratar disso de uma forma radical.
O Ministério da Saúde anunciou hoje um ambicioso programa de testagem de 22% da população brasileira. Na verdade, são 2 projetos, o Testa Covid-19 e o Testa Brasil. Portanto, serão aplicados 46 milhões de testes em 5 fases até setembro, com resultados em dezembro para mapear a trajetória da Covid-19 no Brasil. O ministro Nelson Teich deixou claro hoje o que pensa sobre o sistema de fila única para leitos de UTI, que é um estabelecimento de critérios para saber quem vai ter direito à UTI daqueles pacientes que estão em situação crítica por Covid-19. O que eu acredito e vai ser trabalhado é realmente um programa de cooperação entre o sistema público e o sistema privado. Se necessário for, que haja uma integração dos dois no suporte ao sistema público. A única preocupação que eu tenho é que isso nunca soe como uma intervenção, porque a intervenção tem uma conotação muito ruim. Eu tenho certeza que é possível um trabalho conjunto entre a saúde suplementar e o SUS para que a gente preserve todas as vidas possíveis, que salve todas que possam ser salvas. O governo federal tenta se aproximar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assim como vem fazendo com um grupo de deputados do chamado Centrão. O presidente Bolsonaro esteve hoje com Regina Duarte e afastou qualquer boato de demissão da Secretaria Especial da Cultura. A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro com a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, aconteceu no Palácio do Planalto. Foram registradas fotos da conversa que contou com a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e outros integrantes da área de cultura vinculados à pasta do ministro. O encontro serviu para selar, pelo menos por enquanto, a permanência da atriz no governo. Regina Duarte apresentou projetos durante a reunião. O presidente cobrou que a secretária de Cultura seja fiel aos ideais defendidos na campanha, como, por exemplo, a defesa da família. Jair Bolsonaro desistiu de reconduzir à presidência da Funarte o maestro Dante Mantovani. A volta dele à função desagradava a secretária de Cultura e foi suspensa. Um crítico do trabalho da atriz no cargo, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também participou do encontro. Sérgio Camargo já deu declarações negando a existência do racismo no Brasil. Mais nomeações de indicados pelos partidos que formam o chamado Centrão devem ocorrer nesta quinta-feira. O governo ainda busca uma reaproximação com o presidente da Câmara. Os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, se reuniram com Rodrigo Maia. Desde que o presidente Jair Bolsonaro disse que o presidente da Câmara estava tentando enfiar uma faca no governo e Maia disse que ia responder com flores, o canal de comunicação entre os dois lados está interrompido. O objetivo dessa conversa agora foi falar dos projetos de interesse do governo e diminuir as tensões. O ministro Luiz Eduardo Ramos classificou a conversa como de conjuntura e aproximação. O governo tem 72 horas para apresentar um vídeo de uma reunião de Bolsonaro com ministros. A gravação foi citada em um depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro do STF, Celso de Mello, deu 72 horas para que o governo apresente as gravações da reunião. Nesse encontro, o presidente Bolsonaro teria cobrado a substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, do diretor-geral da PF e também pedido relatórios de inteligência à Polícia Federal. A reunião teria acontecido entre ministros de Estado e presidentes de bancos públicos, dentro do Palácio do Planalto, no dia 22 de abril. Pela decisão, as autoridades deverão preservar a integridade do conteúdo da gravação com sinais de áudio e vídeo, de maneira a impedir que as gravações sejam alteradas, modificadas ou suprimidas. Essa gravação pode ser usada na investigação aberta, a pedido do Procurador-Geral da República. Além disso, a Justiça Federal aqui de Brasília também deu prazo de 72 horas para que o presidente Jair Bolsonaro explique o motivo da mudança no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O chefe da Superintendência do Rio, o delegado Carlos Henrique Oliveira, foi convidado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal para ser o diretor executivo da PF aqui em Brasília. Nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de pessoas perderam o emprego em abril por conta da pandemia. As grandes empresas viram o lucro despencar depois do fechamento de negócios. O reino da fantasia também contabiliza as perdas com a Covid-19. O lucro dos parques da Disney caiu 91% no último trimestre, quando todos foram fechados por causa da pandemia. Nos Estados Unidos não há data para a reabertura.
O mês de abril foi o mais duro para os trabalhadores americanos nesta pandemia. Mais de 20 milhões perderam o emprego, o pior resultado desde 2002. O setor de serviços foi o mais afetado, com a eliminação de 16 milhões de vagas. Uma empresa de transportes por aplicativo anunciou que vai demitir 3.700 funcionários nos Estados Unidos, 14% da força de trabalho da empresa no país, que tenta retomar algumas atividades. Com as escolas fechadas em alguns estados, as crianças estão sem merenda escolar. Um estudo revelou hoje que 1 em cada 5 não está recebendo a quantidade adequada de alimentos aqui no país, o que representa 17,4% dos menores de 12 anos. O percentual é quase o triplo do que foi registrado na crise econômica de 2008. Além disso, o estudo aponta que algumas famílias não conseguem chegar aos pontos de doação de alimentos. A gente fica por aqui. Outras informações no Agora Brasil, hoje com Luciano Almeida. Um bom dia a todos e até amanhã. Fique agora com imagens que marcaram essa edição do Hora da Notícia.